Alô, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora que vocês estejam vendo mais esse episódio do MF Podcast, que está se tornando sucesso na cidade, na Bahia e no Brasil, abordando os temas relacionados à saúde, à estética, e hoje está aqui com o parceiro Nilson Fernandes, que trabalha com a parte de obesidade, de melhora de performance corporal, melhora de performance intelectual, melhora nos índices de saúde em geral, através de técnicas que envolvam suplementações, que envolvam melhoras dos índices de laboratório, essas coisas todas. E Nilson está aqui. Se apresente um pouco, fala um pouquinho de como começou tudo, como você chegou nessa área aí. Olá pessoal, um prazer estar aqui com o grande amigo Márcio, com toda essa equipe. Eu quero falar para vocês que é de grande valia o que a gente faz aqui na Niro, porque é um somatório, né, de especialidades, é um somatório de rotinas que visam sempre o bem-estar de todos vocês. Então, falar um pouquinho da minha história. Eu sou médico formado em Salvador em 2013. Baiana Federal? Eu fiz da FTC na época. Foi a primeira faculdade pós a Baiana e a Federal, né? Na época só tinham as duas. 5 anos depois aí do início da FTC, eu passei lá e a gente começou essa história. Então já são 9 anos aí de rotina. E como é que eu vim parar nessa área, na parte mais da medicina preventiva, do bem-estar físico e emocional, voltado para toda a parte da clínica, né? E focado muito na questão da obesidade, que é uma doença crônica. Eu costumo falar que a maior pandemia de todos os tempos é a obesidade. E ainda já é a doença que mais mata no mundo, né? Sim. Estados Unidos é campeão, número 1 nos Estados Unidos, né? Mas Número 1. é a doença que mais mata no mundo, inclusive a infantil está crescendo muito. Muito, está crescendo muito e assim, os hábitos alimentares, os hábitos de vida, a rotina, né, o estresse, tudo isso favorece com que essa doença cresça, e a gente mesmo combatendo, aumentando a quantidade de colegas profissionais combatendo, ela ainda é de uma incidência absurda. Então, a minha história nesse segmento da clínica médica foi mais pós uma própria obesidade, né? Então eu tive 20 quilos a mais de peso. Pois é, foi realmente um período bem conturbado. Já era médico, tinha um ano de formado, e nós chegamos aí a 20 quilos a mais de peso. E aí, o que é que a obesidade representa hoje aí na vida das pessoas? Normalmente uma desproporção, normalmente a obesidade ela traz uma oscilação de todos os marcadores, ou da maioria dos marcadores inflamatórios, né, nutricionais, hormonais, há um desequilíbrio muito vasto, muito grande. E muito se tratou a obesidade com monoterapias, por exemplo. Até 2003, a obesidade não era doença. Então, imagina só, uma doença pandêmica que até 2003 não tinha CID, obesidade. Então, se tratava a obesidade como sendo um conjunto de sinais e sintomas, mas que não tinha uma característica de doença. Às vezes tratava até sacaneando o cara, né? Pô, o cara descarado é gordo. Estigmatização, né? Isso a gente vê muito, pacientes com traumas que até hoje fazem terapias, né, que ajudam muito, inclusive. Nós temos na equipe, né, a equipe multidisciplinar, a Luana, que é psicóloga, que trabalha muito bem aí nossos pacientes também nesse quesito. E normalmente o paciente ele já vem de uma estigmatização quando é uma obesidade desde a infância. E a crescente dos hábitos de vida e alimentares na infância, né, errados, claro, está trazendo aí esse cenário para essa turminha. Que continua, né, Nilson? Eu fico vendo lá em casa mesmo, eu fico brigando, eu vejo minha filha pegar na gaveta, a culpa é até minha, porque se compra essas coisas, pegar aqueles biscoitos Baldux lá, não vou falar a marca não, não foi propaganda, e Coca-Cola, e essas besteiras que a gente permite que nossas crianças usem desde cedo. Hoje eu tenho visto os casais mais jovens tem feito um trabalho bom nessa coisa, né? Casais mais jovens não permitem mesmo as crianças tomarem refrigerante, tentam manter essas crianças afastadas desses itens o máximo que podem, porque essa é a maior causa de obesidade infantil. Mas continue, estou te interrompendo aqui, eu sou meio Faustão, mas... Tá ótimo, o bate-papo tá excelente. Pegando ainda o segmento da questão da causa da obesidade infantil, você falou bem, né? Os fast foods, a comida rápida associada ao nível de estresse. Falta de tempo, você é um cara que trabalha o dia inteiro, sua esposa também, e aí de repente faz a compra, tem que ter algo mais rápido para a criança se alimentar antes do colégio, então no lanche da tarde. Muitas vezes o que está servido ali na prateleira não tem essa qualidade, né? E nem tem tempo também de ser analisado isso.
E falta mesmo a educação nutricional na escola. Isso eu percebo muito. Eu acho que desde sempre, né, é uma questão que seria importantíssimo que houvesse mais, né, para que as crianças crescessem entendendo o que elas estão consumindo e não simplesmente dizer o que é bom e o que é ruim. Elas têm que entender, vocês estão comendo isso e isso pode levar a aquilo em tanto tempo, mais ou menos. Quando a criança entende isso, ela vai aprender. E fica mais fácil ela entender que a manutenção desse hábito ela vai ser danosa, né, para o futuro, né? Pro futuro. Só para dar um parênteses, a gente está aqui com uma live, né, Natália? Essa live só nesse momento que a gente está gravando o podcast, para que as pessoas mandem algumas perguntas para a gente possa discutir também, tirar dúvidas dos nossos seguidores, tanto os meus seguidores quanto os seguidores do Dr. Nilson. Assim que tiver pergunta aí, você manda para a gente, Natália. Então aí, as pessoas mandam perguntas que a gente abastece mais esse nosso bate-papo. Isso. Então, continuando, aí você foi foi através do próprio problema que você teve e foi aí que você se entusiasmou a atuar nessa área. Pois é, e o que é que eu sentia na época? Eu passei a não ter função mais. Como é não ter função? Eu não acordava bem, eu não dormia bem, eu não geria minhas próprias atividades bem. Então, assim, cognitivamente falando, memória, concentração, né, irritabilidade, ansiedade. Então, assim, uma série de mudanças comportamentais do ponto de vista neurológico e que nem sempre é diagnosticado, né? A gente, como eu falei, é uma doença múltipla e a gente mesmo tem preconceito em passar Você naquela época tinha algum problema de autoestima? Chegava a abalar a autoestima sua? Totalmente. Autoestima muito baixa. Algumas roupas, geralmente vê que o pessoal está acima do peso, coloca a roupa bem folgada, né? Para não ver as dobras, as curvas. Né? Primeiro que para achar uma roupa que ficasse legal já era mais difícil. Inclusive é uma queixa muito frequente essa, de você não estar bem com nada que você veste. Emocionalmente você já não está bem, já está desregulado, do ponto de vista de neurotransmissores já estão completamente desregulados, e fisicamente você se vendo já não está bem, e ainda vendo uma situação que também não lhe agrada muito, né, perturba bastante. E isso é uma realidade ainda, infelizmente, né? A gente percebe muito. Mas a questão física era o principal, a questão de função. Aí você chegou e começou fazendo o quê? Os cursos relacionados a essa área de bem-estar, de longevidade saudável, de nutrologia esportiva. Então, aí eu comecei a aprender diversas pós-graduações, diversos cursos, Brasil afora, mas antes eu me tratei com um colega, né? Não tentei fazer um autotratamento mesmo, a gente sendo médico, acho que importante que a gente tenha um acompanhamento de um outro colega mais capaz. E aí, ao longo de alguns meses, tratando e me sentindo melhor, resgatando minhas funções, esse colega me convenceu a começar a aprender. Pode dizer o nome do colega? Posso, Dr. Gustavo Cisante. Daqui da grande médico, amigão, irmão. Formou comigo, pra ele também. Gustavão, lá de Salvador, da Clínica Rio, inclusive, trabalhar na Clínica Rio. E é sócio de lá. Então, Gustavo já vinha falando comigo há algum tempo para entrar nesse segmento, ele sempre foi muito fã da medicina saudável, né? Da longevidade. E aí eu comecei a internalizar, e aí eu comecei a olhar a clínica com outros olhos. O que é que falta muito no currículo médico? Nutrição. E deveria ter em todos os semestres. Hoje, eu penso dessa forma, deveria ter em todos os semestres. Tem muita coisa no currículo médico que não tem isso. Muita coisa. Administrativamente falando, empreendedorismo. A parte a parte de psicologia, a parte de psiquiatria é muito por alto, né? A psiquiatria, na época que a gente aprendia na faculdade, é a coisa mais voltada para droga mesmo, não tinha mais aquela droga, que eu falo medicação, tudo medicar, não tinha aquela coisa de uma abordagem multifatorial, né? E assim, quando é que chega ao ponto de você ter um distúrbio neuropsíquico? Quando você tem desregulações sistêmicas que envolvem 100% nutrientes e hormônios. Isso tem que ser entendido. A medicação, ela sempre entra muito bem durante o processo, porque ela é um freio. Eu costumo dizer que o remédio entra como freio, ele entra como uma represa. Mas só que essa represa, por muito tempo, represando determinada quantidade de água, ela pode se romper. Existe na medicina tradicional, ao longo dos anos, uma força muito grande da indústria farmacêutica para que tudo seja tratado somente com medicação. E todo mundo sabe que a indústria farmacêutica tem seus interesses, né? E eu quero que você fale um pouco sobre um produto, uma substância, que eu já li um pouco a respeito dela e que
estatisticamente, eu li um livro recentemente do Nassim Taleb, que ele fala muito bem da questão da estatística e da matemática envolvendo tudo que envolve a nossa vida. Quem puder ler Nassim Taleb, leia, que é fenomenal. E ele fala um pouco de que, às vezes, as farmacêuticas usam estatísticas deturpadas para empurrar remédio para a gente. E isso acontece um pouco com as estatinas. As estatinas, quem é hipertenso, quem tem colesterol alto deve saber, são medicações que muitas vezes o médico manda você tomar porque seu colesterol está alto. Fala um pouco sobre essa questão da estatina, o que se tem de estudo sobre os riscos do uso contínuo de estatina no ser humano. Então, como a questão da indústria, né? Claro que, como toda indústria, ela tem que ser lucrativa, senão ela não existiria. É uma empresa como a nossa empresa. Só que, se a gente só remedia, mais uma vez, a gente vai estar represando um problema que é multissistêmico. Uma hipertensão ela não começa apenas porque o vaso está ali mais fechado e a pressão aumentou, ou então por qualquer outro motivo periférico. Ela não começa dessa forma, ela começa com inflamação vascular, ela começa com a dificuldade de liberação de óxido nítrico, ela começa com um estresse crônico, aumento de hormônios que fazem você ter mais contração cardíaca e por aí vai. As estatinas são medicamentos que hoje realmente há uma polêmica muito grande em quem defende e em quem não defende. Estudos de ambos os lados, mas se a gente pensa na estatina como única forma de corrigir um excesso de colesterol, eu acho que a gente está pensando simplório. Eu acho que o corpo ele é extremamente complexo. Não é que nunca se deve ser usado, mas ela deve ser usada dentro de um contexto mais amplo e, se possível, que ela seja usada por um tempo. Tempo determinado, não para a vida toda, né? E, pelo menos, em casos que não sejam tão graves. Quais são os casos graves que eu acho que a estatina realmente tem uma ação mais importante em desfecho final? Após um AVC isquêmico com sequelas, paciente mais idoso, né, eu acho que ela entra mais bem vista, entre aspas, nesse quesito. Mas o que a estatina faz? Basicamente, ela faz um bloqueio na síntese do colesterol. E o que é o colesterol? É a molécula mãe dos hormônios androgênicos. Que é importantíssimo para a gente, né? E das membranas celulares. As membranas celulares, elas são a base de colesterol. Ou seja, se você inibe generalizadamente a produção de colesterol, você vai ter danos subsequentes. Tanto que uma das coisas que acontecem chamado de rabdomiólise, potencialmente falando, que é a quebra da massa muscular com mais facilidade por uso crônico e doses elevadas da estatina, sem que, dessa classe, né, medicamento, não falando de nenhum específico, mas dessa classe medicamentosa, sem que seja feito algo para se contrapor esse possível dano. Quando a gente usa um medicamento que tem seus efeitos benéficos associado a todo um tratamento metabólico, anti-inflamatório e de regeneração celular, esses efeitos são menos nocivos, digamos assim. Você tem que ir para outra ponta da balança, né? Exatamente. Vamos falar um pouco sobre o que mais faz com que o paciente te procure no seu dia a dia, na sua rotina. É mais saúde? É mais estética? São as duas coisas associadas? O que é que você vê mais no seu dia a dia? Por incrível que pareça, a gente já está aqui trabalhando juntos há 4 anos. Passou rápido. E hoje o público que vem para prevenção, promoção de saúde é maior. Claro que a maioria ainda é obesidade, mas vem com obesidade pensando mais na saúde e secundariamente na estética. Sim. Isso é muito bom, porque as pessoas elas estão começando a ter o nível de consciência tão elevado que já sabem, inclusive por conta das informações das redes sociais ajudaram demais. Hoje o senso crítico da população cresceu absurdamente, então você tem que realmente saber o que está falando e saber o que está fazendo para discutir com o paciente. E pelo menos, ao meu ver, não tem coisa melhor do que eu discutir com o meu paciente determinada conduta. Muito mais quando ele sabe um pouco daquilo ali. E a maior parte, o maior índice de pacientes que te procuram são bem acima do peso, geralmente? A maioria é acima do peso. A grande maioria. Chegam a ter aqueles super obesos, Super obesos não chegam, até porque os super obesos, normalmente, eles, como é um fator de risco maior, eles tendem a ir para um processo cirúrgico. Geralmente para bariátrica. Para cirurgia bariátrica. Eu tava refletindo esses dias, eu vi alguns casos de pessoas, eu conheço alguns colegas, inclusive, que fizeram a cirurgia bariátrica, mas não eram super obesos. Pelo menos aquilo que eu tinha percepção ao olhar para eles. E essas pessoas, eu depois de algum tempo eu encontrei e achei-os altamente debilitados do ponto de vista
corporal, muito magros, com perda de massa muscular. Você acha que existe, às vezes, não sei se ainda existe, mas em alguns casos, uma superindicação de cirurgia bariátrica? Esse dado realmente eu não tenho, mas assim, já aconteceu. Você já deparou com pacientes que fizeram bariátrica já. E poderia... duas coisas, que fizeram bariátrica e ficaram altamente debilitados, e outra ponta, que fizeram bariátrica e engordaram tudo de novo? Sim, sim. E que fizeram cirurgia sem ter tentado um tratamento mais amplo. Porque a obesidade, você nasce, quando você tem obesidade genética, você nasce obeso, você não vai deixar de ser obeso, geneticamente falando. Você pode até ser magro, mas com a doença obesidade, geneticamente falando, isso presente. Isso é uma doença que pode ser transmitida, então, por gerações, sim, né? Sim, tem influência genética direta. Então, assim, as duas pontas são uma realidade. Pacientes que vieram pós uma bariátrica com reganho total e a maioria com reganho parcial. Por que acontece isso? Mais uma vez, a cirurgia bariátrica ela entrou como uma estratégia terapêutica fantástica quando bem indicada, mas ainda falta o principal, ao meu ver, que é o acompanhamento pós-cirurgia de uma equipe multidisciplinar e tratar o metabolismo desse paciente. Porque, como você falou, o cenário, muitas vezes, de um corpo pós uma cirurgia, que não é acompanhado, é de um declínio enorme na massa muscular. Então, ele pode ser até mais, a depender da proporção, do que a própria massa de gordura. E vamos só para concluir esse assunto obesidade um pouquinho e entrar em outro tema, que a gente não tem muito tempo. E os pacientes que têm esse reganho, os pacientes mais obesos, eles geralmente têm alguns danos psicológicos que merecem, inclusive, um acompanhamento psicológico nisso, né? Porque às vezes o cara ele faz uma cirurgia, por exemplo, ele passou a ter um corpo magro, mas uma cabeça ainda de obeso, uma cabeça de gordo. Tá presente, né? E aí ele às vezes faz fugas, né? De, por exemplo, tomar leite condensado. Até porque o estômago dele não tem mais o tamanho de aceitar aquela coisa, mas eu acho que isso é meio provisório, porque eu acho que o estômago acaba depois dando uma aumentada e pode haver uma dilatação, né? E assim, quando você tira um vício de uma pessoa, uma compulsão, com um processo brusco, a tendência é que essa pessoa, se não tratada, ela desenvolva um outro tipo de compulsão. Não é comum a gente ver pacientes pós cirurgia bariátrica que tenham vício, uma compulsividade por álcool, por exemplo. Não é incomum. Não é incomum, é comum, exatamente. Eu conheço várias pessoas que passaram a ter o vício de álcool, passaram a ser etilistas crônicos, passaram a entrar em depressão. Por isso, aí, entrando na pergunta de Luana, quando nos pacientes que você atende, muitas vezes é por questão da obesidade, muitas vezes é por questão até estética. Sim. Em quais dessas situações, porque às vezes por questões estéticas tem gente que é muito de se cobrar demais, de querer ter aquele corpo perfeito, né? De querer ser o fortão, a fortona, a malhadona, o malhadão. Quando você percebe que esses pacientes precisam também de um acompanhamento psicológico em relação a isso? Então, principalmente quando ele já está com a imagem corporal, ao meu ver, tecnicamente falando, muito boa, muito, muito bem, até já com um grau até de definição, partindo já para essa parte. E mesmo assim, aos olhos dele, ele não consegue enxergar, ou dela. Acha sempre que precisa algo a mais. A gente tem que ter muito cuidado também ao avaliar um paciente em não elevar a estética acima do padrão de saúde. Então, nosso perfil de tratamento, ele é o inverso. A gente vai pela saúde com consequência no aspecto estético. É tanto que os pacientes da gente já sabem disso e muitos até não procuram, porque a gente realmente não tem aquele perfil da estética acima de tudo, independente da consequência que possa trazer a saúde. Geralmente você não o seu perfil de paciente não é aquele que procura somente por ser o rachado. Não. Geralmente é o que quer ter saúde e, consequentemente, se empolgando com atividade física, vai automaticamente ganhando, né? Tendo os ganhos relativos a isso. E o tempo de tratamento nisso? Geralmente é tempo prolongado, né? Para uma vida toda, né? Obesidade é doença para a vida. O tratamento é contínuo. Contínuo. O que vai mudar são as quantidades de medicamentos, as fases do tratamento. A gente faz uma análise ampla, né, laboratorial, faz uma análise ampla da parte emocional, exame de imagem, enfim. A gente vai analisar cada caso e personalizar ao máximo esse tratamento do paciente, do perfil do paciente. E aí, à medida que esses pacientes vão perdendo a sua massa de gordura, a gente tem aqui, a gente geralmente aqui oferece, né, coisas associadas, como o nosso conhecido, o nosso co-sculpting, que reduz as gorduras localizadas,
Ultraform, esses equipamentos que vão ajudar, assim, a dar um resultado também estético. Mais refinado, né? Mais refinado, que não pode ser indicado no momento em que não vai dar resultado, senão você vai estar enrolando. A gente tem muito esse cuidado aqui na clínica, da gente indicar um procedimento que o paciente realmente vá ter possivelmente um resultado o mais próximo do que ele almeja, claro, não podendo prometer nada de resultados, até porque o corpo ele é um universo à parte. Você dormiu mal no outro dia, seu peso já altera, suas medidas já mudam, mas a gente deixa bem claro e tenta fazer isso na hora melhor para ele. Só para concluir aqui, não sei como é que está nosso tempo, como é que está aí? 20 minutos. Já tem 20 minutos? Nosso podcast é rápido, a gente promete não ser coisa demorada, até porque senão cansa. Só para concluir aqui, uma informação que eu acho que muita gente não conhece, um pouco em relação ao envelhecimento celular. Né? Tem aquela coisa, existem várias pesquisas, se eu não me engano, tem médicos que ganharam o Nobel da Paz, falar em paz por causa da guerra, né? Que ganharam o Nobel de Medicina por conta da descoberta da telomerase, né? Do telômero telomerase. Do encurtamento dos telômeros. Que tem uma associação grande entre longevidade e o tamanho, né, do comprimento do telômero. Fala um pouco sobre isso aí, de uma linguagem mais simples possível, porque quem assiste a gente não é médico, geralmente são pessoas que querem informação mais. E o que essa galera pode fazer para ter longevidade? O que é que deve evitar de comer? O que é que deve se alimentar? O que é que pode usar de suplementos que podem aumentar essa... chama o quê? A bainha da telomerase? Como é que chama? Na verdade, os telômeros, eles estão ali na célula, né? São quem... Eles formam, na verdade, o DNA. E aí, nas pontas dos telômeros, é que há o encurtamento. Sim. Né? E esse encurtamento, quanto mais rápido acontecer, mais envelhecimento celular nós teremos. É como se você tivesse um carro andando a 200 por hora. Se esse mesmo carro andar a 100 por hora, ele vai ter uma longa vida, vai gastar menos pneu, menos motor. Então, fazendo uma analogia com o carro, eu sempre explico aos pacientes dessa forma. Quanto mais intoxicadas as nossas células estão inflamadas, com sobrecarga, com dificuldade de detoxificação hepática, né? Quanto mais você ingere substâncias nocivas, mais você vai acelerar esse encurtamento. Mas você vai estimular a telomerase, que é o nosso inimigo. A enzima telomerase. Na verdade, ela não chega a ser o inimigo. O que a gente faz com o nosso corpo quando a gente ingere determinadas substâncias e hábitos de vida é que faz com que ela seja superativada, digamos assim. Né? E aí existem hoje estudos com fitoterápicos que prometem ou então sugerem que haja um freio, né, nesse encurtamento dos telômeros, mas, como eu falo, é uma abordagem multissistêmica, não dá para a gente achar que uma pílula mágica vai fazer acontecer um rejuvenescimento, por exemplo. Você tem que limpar o aquário, como eu sempre falo, né? Limpar a matriz celular. Então, para isso evitar, né, alimentos que desencadeiem intoxicação. Né? Sim, excessos, todo excesso alimentar é mal visto e mal vindo. Né? Mesmo que seja, doutor, eu só como raízes, só como proteína do ovo, só como isso, só como aquilo. Mas se você comer em excesso, você vai sobrecarregar seu sistema. Sim. Começa essa sobrecarga, você começa a ter disfunções. E essas disfunções geram doenças. Né? Mas, assim, alimentos principais, excesso do glúten, excesso dos laticínios, excesso dos açúcares. Os açúcares inflamam muito nossas células. E a nossa porta de entrada principal qual é? O intestino. Que é... Fala um pouquinho de como o intestino é considerado como o segundo cérebro. Pois é, o intestino, para você ter ideia, há uma teoria de que você tem em torno de 10 vezes mais bactérias intestinais do que a totalidade das células do corpo inteiro. Ou seja, existe um microbioma dentro de você. Quem manda na gente não é o cérebro, não, é o intestino. E assim, o intestino a gente tem que respeitar muito, e quando você respeita o seu intestino, normalmente o seu corpo ele responde muito bem. Ele funciona muito bem. Nós somos uma máquina. Né? Nós somos uma máquina com milhões de reações bioquímicas o tempo inteiro. Células morrendo, células nascendo, né? Enfim. Se você chega na sua porta de entrada, em que aquelas bactérias estão ali para fazer reações com o que você consome, e a partir dessas reações você ativar um sistema ou não, você absorver ou não determinado nutriente. Se isso não está muito bem, se essa porta de entrada não está muito bem centrada, digamos assim, se ela não está lesionada, você não vai ter uma reação ao longo do dia benéfica para você. Você vai sentir uma pessoa mais cansada, mais indisposta. Sim. Você vai sentir dores,
você vai desenvolver doenças autoimunes, que isso aí está cada vez mais crescente. Né? Hoje eu tenho pacientes com 15 anos de idade com doença autoimune, com tireoidite Hashimoto. Eu tenho um exemplo, o meu próprio exemplo, né? Eu parei, diminui bastante ao longo desses últimos anos o consumo de refrigerantes, o consumo de açúcares, de sintéticos, né? Fruta eu como, né? Mas frutas sintéticos. Diminui o consumo de lactose, de glúten. E quando eu vejo aquela coisa lá, que geralmente o alimento com glúten ele é bonito, né? Você olha assim, você fica louco. E aí eu como de vez em quando, e toda vez que eu como eu não me sinto bem. Eu fico meio empanzinado. Pode acontecer de uma pessoa desencadear esse tipo de reações por desuso, vamos supor, a pessoa para de comer, tomar lactose, ele não fez teste, acha que não está bem muito com leite, então parou de tomar. Aí passou 1, 2 anos, de repente toma um leite. Pode acontecer de o organismo notar aquilo como algo estranho e passar a desencadear também sintomas ruins? Pode, e isso depende muito da quantidade também. Porque o que acontece? Falando da lactose, a lactose ela é o açúcar do leite. Então a enzima lactase que nós produzimos é quem faz essa quebra desse açúcar. Se você tem uma deficiência na produção enzimática, você pode ter uma intolerância à lactose. Só que o leite não tem só lactose. O leite tem uma proteína, né? Principalmente tem algumas proteínas, mas a caseína principalmente, a caseína animal da vaca, ela é uma caseína que tem uma difícil digestibilidade. O que é que pode acontecer? Essa proteína, ao longo dos anos, dos meses, dias até, sendo consumida em grande quantidade, pode desencadear uma resposta inflamatória junto à mucosa intestinal. E essa resposta inflamatória desencadeia uma lesão intestinal na parede. Essa lesão intestinal, quando ocorre por outros alimentos também, ela para de ser uma parede que é um filtro, que não deixa normalmente entrar toxinas e bactérias e outros germes, para haver quebra dessas junções entre as células. E aí, naturalmente, o que vem ali que não deveria estar entrando, de toxinas principalmente, começa a entrar dentro do seu sistema e começa a lhe intoxicar. Vai ter um limite que o seu corpo não vai conseguir desintoxicar sozinho. Aí onde vem o problema que a gente chama de inflamação crônica de baixo grau, começa a se desenvolver. E muitas vezes nem os marcadores sanguíneos conseguem detectar. Mas você já não funciona bem. Essa coisa do lance intestinal, da flora bacteriana é tão importante que, por exemplo, hoje em dia, isso já vem de um bom tempo, existe um uso exagerado de antibióticos por razões desnecessárias. Muita gente sente uma dorzinha de garganta, mete antibiótico. Tem uma gripe, só um catarrinho no nariz, mete antibiótico. E antigamente se usava os antibióticos até mais simples, uma própria amoxicilina. De repente, alguns colegas passam no plantão, até para se ver livre, passam logo com clavulanato, e aí tem uma completa doideira lá na flora bacteriana. E existem doenças, por exemplo, que fazem com que haja um total assassinato de quase todas as bactérias da flora intestinal, e isso leva a doenças sérias intestinais, né? Então, mais uma vez, as bactérias intestinais elas fazem um equilíbrio do meio externo com o meio interno. Para você ter ideia, o paciente que ele tem ansiedade e depressão, normalmente ele não tem um intestino funcionante. Mas não é só hábito intestinal de conseguir defecar todos os dias, não é só isso. É funcionante do ponto de vista de produzir serotonina, por exemplo, de produzir dopamina, por exemplo. Então ele já não consegue. Muita gente não sabe que esses dois neurotransmissores extremamente importantes são produzidos a nível intestinal. A ação é a nível cerebral, mas a produção é a nível intestinal. Estão diretamente ligados à felicidade, à motivação, ao prazer. Sim, né? Exatamente. E aí você tende a ser uma pessoa com status depressivo, às vezes. Você já é um cara que ao longo do dia você já não sorri como antes, você já não fica mais satisfeito com determinadas coisas, você precisa cada vez de mais para você se sentir alegre. E assim, o detalhe disso a nível intestinal é muito pouco visto ainda. E às vezes esse detalhe é quem faz a diferença na vida do paciente como um todo. E isso, eu acho, né, pelo que eu já li até hoje, pelo que acompanho, é muito pouco visto, porque para tratar esse tipo de situação, muitas vezes, ou boa parte das vezes, não precisa nem de medicação, ou seja, não precisa das indústrias farmacêuticas. E elas têm um poder financeiro de impulsionar a parte midiática. Então, assim, qual interesse? Quem vai ter interesse de dizer que é bom comer uma castanha de manhã, que é bom... Ninguém vai ter esse interesse. E aí as pessoas pensam, não, vou tomar o iogurte, toma esse iogurte que vai melhorar a sua...
E não é verdade que às vezes aquele iogurte não vai mudar em quase nada a sua flora bacteriana, e muitas vezes aquilo é vendido como eu estou tomando um. Promoção, né? E assim, não dá para generalizar o tratamento. Você, vou tomar esse leite fermentado, independente da marca, porque tem um pouco de lactobacilo, mas assim, você tem uma cepa. Nós temos centenas, bilhões, né? de espécies para trilhões de cepas. Então, você não vai resolver um problema com um produto feito sem ter uma personalização, sem ter uma quantidade que você possa fazer para determinada pessoa X, Y para outra, e fazer uma abordagem também mais ampla. Né? Então, o intestino ele tem que ser respeitado. Toda doença, eu costumo dizer, inflamatória começa no intestino. E assim, vamos terminar aqui dando um alerta para a galera, isso em relação a se automedicar, então evitem se automedicar com qualquer tipo de droga, consultem o profissional de saúde, o seu médico, seu dentista, procure saber de alguém que tem um pouco mais de conhecimento que você. E também em relação àquelas coisas que as pessoas acham, não é natural. Ou seja, coisas que vocês acham que é inócuo, como você falou, tudo em excesso. Eu já tive uma colega que teve uma hepatite por excesso de chá verde. Então, vocês têm que ter um acompanhamento, nada em excesso. Não achem que determinada plantinha, vou tomar toda hora. Não, nada inócuo em excesso. Né? Às vezes até água em excesso. A água em excesso afoga, né? Afoga. Eu tive uma funcionária na clínica antiga, minha Niro, que era aqui na Carilândia também, uma outra Niro, na verdade era odonto 24 horas. Uhum. E essa minha nova, ela devia ter uns 21 anos, ela morreu de hepatite fulminante por excesso do uso do paracetamol. E muita gente faz o que depois de beber? Toma paracetamol para tratar a enxaqueca pós álcool. Por isso que eu deixei esse alerta de evitar fazer uso excessivo de medicações. E tem em bula do paracetamol, né? O paracetamol com álcool pode dar hepatite fulminante. Ninguém lê a bula, né? Ninguém lê bula. A bula é um livro desse tamanho com letras pequenas, ninguém lê. Mas assim, esse papo vai gerar outras conversas entre a gente. Vai ter que repetir isso aí. Vou aproveitar. A gente deixou isso em live para ver se as pessoas tinham dúvidas. Então, quem está assistindo isso, primeiro, siga a gente. Siga o Instagram do Dr. Nilson, tá como? Dr. Nilson Fernandes, Dr. Nilson Fernandes. Siga o meu Instagram. Nos sigam aqui nesse nosso canal. Compartilhem esse vídeo. Que mais que eu esqueço sempre? Aperta o sininho. Né? E dê like. Eu adoro um like, todo mundo gosta de like. E assim, mandem perguntas para que a gente possa discutir em outros bate-papos entre eu e Nilson. Nós somos parceiros de trabalho aqui, nosso sócio aqui da Niro. A gente está com um projeto gigantesco para vocês depois, a novidade é que a gente vai ampliar o nosso espaço, vamos crescer para atender vocês a cada vez melhor no nosso espaço aqui em Feira de Santana, na Clínica Niro. E aí fala suas últimas palavras aí, agradecendo. E eu quero agradecer você por estar aqui. Deixou um paciente esperando lá, né? Ele deve estar vendo ao vivo, mas ele vai perdoar a gente. Pessoal, é um prazer imenso. A gente vai estar sempre batendo esse papo. A gente já conversa muito e vocês vão, como o Márcio falou, vocês podem tirar suas dúvidas, vocês podem mandar questionamentos, a gente vai responder depois. Eu estou muito presente no Instagram, já faço isso bem, como o Márcio também faz muito bem. E a gente vai estar aqui para tentar alcançar pessoas que até não estão aqui nas redondezas, para tentar ajudar mesmo e alertar a outros colegas a tirarem dúvidas também e a gente auxiliar como pode e trocar experiência, porque a gente aprende muito com vocês também.